Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Enquanto os irmãos procuram, também quero agradecer a presença dos nossos irmãos que estão de forma remota nos vendo, participando deste culto, tanto quanto nós estamos aqui. Eu agradeço a presença de cada um destes irmãos. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a sagrada palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu-o à luz, mas a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que te serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Só até aí, queridos, vamos orar. Pai santo e maravilhoso, Deus querido, Pai, como é bom, Pai, como é bom louvar o teu nome, como é bom estar na tua presença, Deus. Como é bom, Pai, ter esse privilégio que estamos tendo aqui agora, de estarmos junto a Ti, ouvindo, Senhor, dos Teus ensinos, dos Teus preceitos, recebendo, ó Deus, aquilo que verdadeiramente nutre a nossa alma, que nos torna fortes, Senhor, perante Ti. Querido Senhor, quero Te agradecer por este culto e pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder fazê-lo. Portanto, agora, meu Senhor, lida a Tua palavra. Vamos agora ministrar, Senhor, o Teu ensino ao Teu povo. E, meu Deus, ajuda-me nesta hora, pois preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, peço a Ti que a palavra que é dita seja apenas a Tua palavra, que nenhuma ideia humana possa ser misturada a ela, mas a genuína palavra de Deus. Deus, viemos aqui para Te ouvir e não para ouvir o homem. Portanto, Senhor, atua nesta hora, atua em nossos corações e na nossa mente, e por favor, Deus, não me deixa Te atrapalhar. Eu Te suplico, meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, muito interessante o que aconteceu quando o Senhor me deu esta palavra. Eu terminei ela ontem, hoje no caso, 00:03, eu olhei bem no relógio, tem na minha frente, estava lá, 00:03, foi quando eu dei o amém aqui, concluí. E interessante, irmãos, que logo a seguir, eu tinha um vídeo que eu tinha que assistir, que eu queria assistir, que é o vídeo das 18 horas que o pastor Alan posta. Todo dia, às 18 horas, ele posta um vídeo, lá no projeto Quero Congregar. Recomendo aos irmãos que vejam esses vídeos, são enriquecedores, né? E aí, eu fui lá, eu e minha esposa, né, botamos lá o vídeo para assistirmos, e a mensagem que o pastor Alan traz tem os mesmos textos que eu estou usando aqui, né, e fala a mesma coisa. Então, por favor, não se assustem, tá? Se for olhar pelo lado certo, a prerrogativa é dele, até mesmo porque foi ele primeiro, né? Ele já tinha colocado essa mensagem às 18 horas, então, no caso, se houve plágio aí, o plágio foi eu que cometi, tá? E não ele. Então, mas o fato é, meus irmãos, que eu fico contente porque é o mesmo Espírito, é Deus falando a mesma coisa para o seu povo. Eu estava vendo essa semana o vídeo de um desses pensadores modernos, né?
e ele faz ele traz à luz do conhecimento, ele traz algumas situações que eu achei bastante interessante, e aquilo despertou em mim um sentimento, que deu início a essa mensagem. Então vamos meditar sobre isso, né? Porque aqui fala-se de oferta. A oferta que Caim levou e a oferta que Abel também levou. O texto não informa para nós se isso foi feito ao mesmo tempo. No meu ponto de vista, tá? Acho que não. Isso foi feito em momentos diferentes, mas que de alguma maneira Caim teve acesso, né, à informação de que a oferta de Abel foi aceita por Deus, e a dele ele já sabia que não. Muito bem. Então, que tipo de oferta, a pergunta que esse texto nos move? Eu vejo, a gente tem que sempre olhar para o texto, e o texto começa a te fazer perguntas. No meu caso, o texto perguntou para mim o seguinte: que tipo de oferta você está entregando a Deus? Qual é o tipo de oferta que você está entregando a Deus? Eu falei para vocês agora há pouco que essa mensagem ela foi motivada por um vídeo que eu vi de um pensador moderno, onde ele diz assim: você faz aquilo que é possível ou aquilo que é melhor? O que é possível e o que é melhor? Há um abismo de diferença nisso aí. Quando nos reunimos para cultuarmos a Deus, qual é a medida do nosso empenho? É aquilo que é possível ou aquilo que é melhor? O texto começa a me perguntar essas coisas. Quando eu apresento a minha oferta para Deus, eu apresento para Ele o que é possível ou o que é melhor. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Vamos ver isso aqui. Qual o tipo de oferta que a igreja de Laodiceia, por exemplo, lá em Apocalipse 3, 15 e 16, ofereceu a Deus? Ela ofereceu o que era possível ou ela oferecia o que era melhor? Porque o texto diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Um texto que foi base da mensagem de domingo passado, mas que Deus me lembrou aqui, me fazendo entender qual tipo de oferta Laodiceia oferecia para Deus. Laodiceia entregava apenas aquilo que era possível, irmãos. Aquilo que era possível. E ela beirava a mediocridade por conta disso. Todas as vezes que nós oferecemos o que é possível, estamos beirando a mediocridade. E nós precisamos guardar isso na nossa mente e compreendermos exatamente o que o Senhor quer nos falar nesta manhã, da mesma maneira como Ele me falou ontem, quando eu fazia a meditação nessa palavra. Né? Então, a Laodiceia, ela era suficiente em si mesma. Como o texto diz, ela não precisava de nada, porque ela diz assim: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Parte A do verso 17 do capítulo 3. Prestemos atenção naquilo que Jesus diz aos seus discípulos do episódio, quando ele está lá vendo a viúva pobre. Tá? E aqui eu quero destacar uma coisa importante, irmãos. Eu não estou falando de dinheiro aqui, estou falando de vida. Né? O cunho dessa mensagem é nos levar a meditar sobre o que eu faço, o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou oferecendo o melhor dela para Deus ou apenas o que é possível? Essa é a compreensão que eu gostaria que os irmãos fossem levados. E lá em Marcos capítulo 12, 44, Jesus está na sinagoga e ele está observando aquela turma levar suas ofertas ao gasofilaço. E ele diz assim: porque todos ali deitaram do que lhes sobejava,
Mas esta, ou seja, a viúva, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Os ricos daquele lugar davam aquilo que era possível. Eles abriam suas carteiras, né, e tiravam do que sobejou para eles, das muitas demandas que eles tinham, e eles tiravam uma parte do que lhes sobejava e colocou no gasofilaço. A viúva, porém, deu o seu melhor, pois ela ultrapassou esse limite. Ela violou essa fronteira. Ela foi muito além, porque ela não sabia mais o que ia fazer no dia seguinte, porque ela tinha dado tudo que ela tinha. Ela deu o melhor dela. Então, como é que eu consigo agora equilibrar isso? Naquilo que é possível e naquilo que é melhor. Como é que eu consigo trabalhar isso? A meditação vai ser curta, tá, irmãos? Porque o importante é a essência do que essa palavra tem a nos dizer nesta manhã. Nós temos dois tipos de servos em que Jesus fala muito bem a respeito deles. Jesus fala do servo inútil. Esse servo inútil, ele é inútil porque ele só faz aquilo que lhe é possível. Ele só faz aquilo que lhe mandam fazer. Então ele não ultrapassa essa fronteira. Fala, Cleito, mas espera aí, pelo menos ele cumpre a sua obrigação, mas aí está o ponto. Ele para por aí. E Jesus chama esse camarada de servo inútil, e se ele o chama de servo inútil, ele chama porque ele tem uma razão em cima disso aí. Então vamos ver o que o texto diz lá em Lucas 17:10. Diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Parem para pensar. Quando você faz aquilo que apenas é possível para você fazer, e quando você não entrega o seu melhor, você se limita apenas dentro daquilo que você acha, que você julga que é o suficiente, você começa a, digamos assim, a andar numa beirada de um grande precipício, que é o precipício da mediocridade. É quando você começa a correr um risco muito sério, tá, de cair dentro desse buraco, dentro desse precipício. Eu queria levar os irmãos a esse entendimento, tá? Por que Deus nos chama para fazermos o melhor para Ele, ao invés daquilo que é possível? Uma grande característica existente no servo inútil, se vocês observarem bem, é o fato de que todo o seu serviço é conduzido segundo a sua própria perspectiva. Ele faz o juízo, ele faz o julgamento, se aquilo é suficiente ou não. A referência que ele tem é a sua própria cabeça. Isso aqui é o suficiente, eu não preciso ir além desse limite. Daqui está bom. Do jeito que eu acabei de fazer, está perfeito. E Deus começou a me chamar a atenção sobre isso, a mostrar para mim, tá, que no reino dele, a nossa relação com ele não pode ficar limitada ao que eu julgo que é certo ou que é errado, ou se é suficiente ou não. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje, porque na cabeça do servo inútil, o seu juízo é quem determina o seu método. Por que Jesus chama aquele camarada de servo inútil? Ele fez o que o Senhor dele mandou, ele cumpriu todas as suas obrigações, mas ele se limitou a isso. Ele se limitou ao seu próprio julgamento de que o método que ele estava aplicando, ou que ele aplicou, era o suficiente. Ele não precisava ultrapassar isso. E quando Jesus comenta sobre a oferta dos ricos, ele diz que esses quantificavam o quanto deveriam dar daquilo que lhes sobejava. O que eles tinham na bolsa deles
era o que sobejou de outras demandas, como eu falei. E dentro do que sobejou para eles, dentro da sua própria bolsa, eles tiram uma parte disso e ofertam no gasofilaço. Na cabeça deles, segundo o julgamento deles, aquilo ali era o suficiente. João Calvino fez uma referência sobre o assunto e ele faz um comentário interessante sobre a fala de Eva. Eva se parabeniza pelo nascimento de um filho, porque se vocês lerem o texto sagrado de Gênesis, o texto áureo que nós lemos agora, ela fala uma coisa muito interessante. Assim que ela dá a luz a Caim, ela diz assim: alcancei do Senhor um homem. Caim, há uma certa divergência quanto ao significado do nome Caim, mas a maioria dos autores, eles creem que Caim quer dizer adquirido, uma possessão. E Eva, quando olha para o filho dela, que ela acabara de dar à luz e dá esse nome a ele, ela aposta naquela criança todas as suas fichas. Como assim? Olha, nós fizemos errado, eu e seu pai, por nossa causa a humanidade toda foi amaldiçoada, mas você, Caim, você é uma esperança, uma chance que Deus está nos dando, e ela joga para cima de Caim todo um peso e uma responsabilidade que ele mesmo não conseguiu administrar, suportar. Então, acho interessante o que Calvino fala, porque ele coloca de um jeito em que Eva, quando aplica isso no filho dela, portanto, o texto deveria, segundo Calvino, deveria ser traduzido: eu obtive um homem do Senhor, que é o que se aproxima mais da frase hebraica. Além disso, ela chama um recém-nascido de homem, porque viu a raça humana renovada e que ela e o marido haviam arruinado por sua própria causa. É o que eu falei aqui agora há pouco. Então ela aposta nesse filho toda uma perspectiva. Ela joga em cima dele todo um peso, como se ele fosse ser, digamos assim, o grande desbravador, né? Através dele, a humanidade teria uma chance, teria uma oportunidade. Se este pensamento de Calvino estiver certo, podemos admitir que Eva criou seu filho, Caim, né? Com essa perspectiva. E fazendo com que ele, ou pelo menos forçando ele a assimilar essa ideia, assimilar esse pensamento. Mas Caim se desviou dessa essência. Ele se afastou desse princípio, porque ele começou a achar que ele era alguma coisa. E vocês vão entender por quê. Ele achava que ele deveria ser o primeiro em tudo. E ao ver a oferta de Abel sendo aceita e a dele não, o semblante dele descaiu. Ele não podia admitir: eu sou o primeiro, toda a esperança está sobre mim, eu sou o sentido das coisas. Mas Abel, a oferta dele foi aceita e a minha não. E aí o semblante dele descaiu. Ele ficou irado, como o texto mesmo diz. Então a gente precisa entender qual a relação que tem entre a suficiência humana, tá, e o fato de nós fazermos o possível ou o melhor. No caso do servo infiel, ele se limitou nesse pensamento. Ele achou que, segundo o seu juízo, segundo o seu julgamento, segundo o que ele achava que era certo ou errado, o que ele fazia já era o suficiente, quando não era. Quando não era. Mas e o servo bom e fiel? Está em Mateus 25. A partir do verso 20, nós lemos assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. No verso 21, e o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. A mesma coisa aconteceu com aquele que tinha 2 talentos, granjeou outros 2. E aí a gente começa a ver algumas importantes lições aqui. Em nenhum momento o Senhor destes servos disse para eles: vocês têm que me dar 100% de retorno no investimento que eu estou fazendo agora. Ele não estipulou regras, ele não quantificou percentuais, ele apenas entregou o dinheiro dele aos servos para que estes fizessem o seu investimento. Mas o que foi que aconteceu? O servo que tinha 5 talentos, ele se esforçou, ele se empenhou, ele ultrapassou todos os limites, ele não ficou apenas com o seu julgamento, ele queria fazer o máximo. O que eu posso fazer para fazer com que esse rendimento chegue acima da média? Que fique além da minha expectativa, mas que atenda à expectativa do meu Senhor. E ele brigou por isso, ele se empenhou por isso, ele ultrapassou todos os julgamentos que poderiam haver ao seu redor e granjeou 5 talentos a mais, entregou 10 ao seu Senhor. O que tinha 2 fez a mesma coisa, se aplicou, e dentro da sua capacidade, lembre-se, o texto diz o quê? O que o texto diz? O texto diz que esse Senhor entregou aos seus servos segundo a sua capacidade. Mostra que nós somos diferentes, mas o Senhor conhece a capacidade de cada um. E dentro da sua capacidade de administrar os seus bens, os 2 dobraram o investimento daquele Senhor. Eles extrapolaram a média. Eles foram além da expectativa. Vamos olhar para Abel agora. Preste atenção lá no que o texto diz, no verso 4, do capítulo 4 de Gênesis. Prestem bastante atenção no que o texto diz. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Pausa. O que ele fez? Ele foi lá no rebanho, dentre dezenas e dezenas de ovelhas que ele tinha, e eram muitos animais. Ele separou o grupo dos primogênitos. Já pararam para pensar sobre isso? Ele se lembrar das ovelhas que nasceram primeiro ali, no meio daquela multidão de ovelhas. Ele teve trabalho, não teve? Muito trabalho. Aí ele separa essas ovelhas. Depois que ele está com o grupo dos primogênitos ali separado, ele vai em uma a uma e escolhe a melhor delas. Dá trabalho isso? Dá. Porque ele foi olhar o corpo daqueles animais, porque para Deus ele queria dar o melhor. Deu trabalho? E como deu trabalho. Mas ele foi mais além. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que das entranhas do animal que ele escolheu, ele tira a gordura, a parte nobre desse animal. Deu trabalho isso? E como deu? Você tirar a gordura, desagregar, desapegar a gordura dos órgãos daquele animal, trazer ela para fora, para apresentá-la a Deus. Olha o processo, irmãos. Olhem o processo. Mas tem coisas a mais aí. Pela fé Abel ofereceu, isso agora em Hebreus 11:4, que nós lemos hoje, está no estudo de hoje. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E nós vamos entender o que esse texto está querendo dizer. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Deus deu testemunho de Abel. E por ela, depois de morto, ainda fala. Na busca de Abel de querer fazer o melhor para Deus, tá? Ele teve todo esse trabalho. Ele se envolveu com afinco em cima desse processo. Ele não fez qualquer coisa. Interessante, tá? Que Caim,
a maneira como Caim lida com o sacrifício é completamente diferente. Porque nesse texto que nós lemos, diz assim: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só, o camarada era lavrador, mas ele não estava fazendo aquilo com o coração que Abel tinha quando ofereceu o seu sacrifício. A Bíblia diz que a cabo de dias, ou seja, ele cumpriu uma liturgia, ele cumpriu algo que estava determinado por alguém, pelos seus pais, o costume da época, o texto não diz, mas havia algo estipulado que ao cabo de dias, Caim se lembrou: opa, eu preciso fazer uma oferta a Deus. Então ele é movido por uma outra razão, ele é movido por um outro sentimento, e aí ele pega do fruto da terra, e apresenta para Deus, mas apresenta para Deus um sacrifício que vem em decorrência de um outro sentimento. E é nesse foco, irmãos, que Deus começa a falar comigo e me mostrar algumas coisas importantes. Abel fez o seu sacrifício como extensão do seu culto a Deus. Vocês acham que Abel, só naquele momento ele expressou o amor de Deus? Não. Abel era um homem temente a Deus. Abel tinha um relacionamento com Deus. E o culto que ele prestava a Deus era uma extensão do amor que ele nutria por Deus. Veja bem, era uma consequência. Aquele sacrifício era um ato que vinha em consequência do seu relacionamento com Deus, do seu amor por Deus, do seu desejo de amar esse Deus que ele tinha. Abel conhecia a Deus de uma maneira tal, que quando chegou o momento dele lhe oferecer um sacrifício, ele o fez com o seu melhor. Ele se envolveu naquele culto, ele se doou para aquilo, porque era o Deus dele, a porção maior, ou melhor dizendo, a porção única dele. Todo o interesse de Abel só tinha um objetivo, Abel só tinha um foco, era o de agradar a Deus, como foi falado aqui, nesta manhã. Era a única coisa que Abel queria fazer. Abel queria agradar a Deus. Então, quando Abel escolhe o animal e tem toda aquela trabalheira para escolher o animal certo, e daquele animal ele retira a melhor parte desse animal, ele tira o melhor do melhor para oferecer o seu melhor. Isso me faz pensar, irmãos. Isso chama a minha atenção e isso mexe comigo. Abel empenhou-se em escolher o melhor dos primogênitos das suas ovelhas, tirar das suas entranhas a gordura e oferecê-lo a Deus. Vamos ver aqui alguns homens e mulheres que tinham o mesmo tipo de pensamento. Nós temos Enoque. Enoque fazia o melhor dele para Deus, sempre dava o melhor dele para Deus, por isso que ele andava com Deus. E Deus o tomou para si, o trasladou, não conheceu a morte. Nós temos Noé, que também andava com Deus, como o texto diz, e ficou conhecido na Bíblia como pregoeiro da justiça. Nós temos o próprio Abraão, que ficou conhecido como um amigo de Deus, gente. Deus compartilhava os seus segredos com ele. Nós temos um exemplo interessantíssimo no advento lá da destruição de Sodoma e Gomorra, quando os dois anjos seguem adiante para executar a missão, Deus fica ali com ele. E ele chega para Deus e começa a perguntar: Deus, mas se tiver tantas pessoas assim, se tiver 10, não, se tiver 50, tiver 10, tiver 5 e por aí vai. Ele começa a conversar com Deus e a manifestar a sua preocupação, tá? Em relação a possíveis justos ali naquele lugar.
Deus compartilha com ele o seu sentimento também. Você só faz isso com os seus amigos. Você só consegue abrir o seu coração para os seus amigos, para aquela pessoa da sua confiança, e Deus faz isso com Abraão. Todas as vezes que Deus tinha um intento, ele chamava Abraão num canto e dizia para Abraão: Abraão, eu quero fazer isso, eu vou fazer assim. Abraão, vem aqui para fora, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas, se é que você pode fazer isso. Vai ser desse jeito a sua descendência. Amigo, amizade. Por quê? Porque Abraão dava o seu melhor. Nós vemos a própria Sara, que foi conhecida como aquela que teve por fiel o que lhe tinha prometido. Sara confiou também. Moisés, que ficou conhecido como aquele que falava com Deus face a face. Raabe, gente, uma prostituta, mas ela acolheu os espias de Israel, porque ela creu no que aqueles homens falaram para ela. E nós temos dezenas, centenas, milhares de outras pessoas no decorrer de toda a história que não fizeram o possível, mas fizeram o melhor. Fizeram o melhor. Fazer o possível ou fazer o melhor. Há um abismo de diferença entre essas duas iniciativas, meu querido. No possível, a minha iniciativa é regida e controlada pelo meu juízo, que determina qual vai ser o método usado. Ou seja, se está bom para mim, está bom para todo mundo, está bom para Deus também. Não é assim que nós agimos? Quando ficamos em casa, ou preferimos ficar em casa ao invés de irmos ao culto, não importa qual a razão, está bom para mim, também está bom para Deus. Deus não vai se importar com isso. O método, quem escolheu fui eu, não foi ele. Quando eu faço o melhor, queridos, quando eu dou o meu melhor para Deus, eu extrapolo o limite do meu julgamento. O meu contentamento pouco importa. Aqui a minha fronteira passa a ser as infinitas possibilidades de agradar o outro, o objeto do meu culto. São infinitas as possibilidades. Como é que eu posso agradar a Deus? Agora ele é objeto da minha atenção. Então eu extrapolo todos os limites da minha mediocridade. Eu abomino os meus métodos e vou correndo na direção: Senhor, como é que eu posso te agradar? O que eu posso fazer, Senhor, para te deixar feliz, mais feliz ainda comigo? Eu quero contar uma historinha para vocês rápida. E longe de mim aqui, tá, querer enaltecer a pessoa, não é esse o sentido, mas é um exemplo. Todas as vezes que eu estou trabalhando lá no meu computador, né, fazendo o meu trabalho, enfim, tem um móvelzinho bem do lado do meu lado, que é a penteadeira da Isabel. Né? Ela é compacta, ela abre, né? É um tipo de móvel planejado. Quando ele está fechado, vira uma mesinha mesmo. E quando eu estou ali no meu computador trabalhando, tá, ela sem falar nada, ela vem, forra aquele lugar, bota a melhor toalha, né, que ela pega dentro do armário, limpinha, e depois ela me traz um lanche, todo arrumadinho, bonitinho, e coloca ali para mim. Eu nunca pedi isso para ela, nunca pedi, mas ela faz isso há 39 anos. Me constrange, muitas vezes naquela hora eu paro, ela nem sabe disso, nem sei se ela está me ouvindo agora, mas naquela hora ela me faz parar para pensar, por que ela faz isso? Por que ela faz isso comigo? E nas muitas outras coisas que ela faz, ela procura sempre fazer o melhor para mim. Ela faz isso porque é a extensão do amor que ela tem por mim, irmãos. Faço com que ela faça isso.
é algo tão prático assim, na cabeça dela é algo tão simples, é uma extensão do que ela sente, do sentimento dela. Eu fico imaginando a gente, nós em relação a Deus, como é que nós agimos com Ele, irmãos? Irmãos, como é que nós trabalhamos isso? Quantas e quantas vezes, amados, nós ficamos naquilo que é possível fazer e nunca damos o nosso melhor, seja aqui na hora do culto, na hora do louvor, né? O que é melhor para Deus na hora do louvor? Como é que eu posso melhorar isso para Ti, Senhor? Deus, me dá estratégias, me dá sentimento. Deus, trabalha no meu coração, me mostra como é que eu posso fazer isso melhor. Cleiton, quando você vai trazer uma mensagem para aqueles que vão te ouvir, qual a melhor forma, Deus, de eu te agradar nisso? Que eu faça algo que em primeiro lugar venha a satisfazer o teu coração, e eu satisfazendo o teu coração, com toda certeza o teu Espírito Santo vai atuar no povo. Amados, estamos fazendo apenas aquilo que é possível, estamos nos limitando à mediocridade, estamos fazendo o que Laodiceia fazia. Rico sou, abastado estou, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Somos tão suficientes em nós mesmos que somos capazes de agir, né? Nós agimos dentro daquilo que nós achamos que é coerente. É coerente eu fazer o culto desta maneira. Dentro da minha perspectiva, é certo eu agir desta maneira com Deus. Mas não nos importamos com aquilo que lhe agrada. Foi falado isso esta manhã. Tudo que foi falado esta manhã corrobora claramente esta palavra. Como é que nós agradamos Deus, irmãos? E como é que nós ousamos pensar que fazendo o possível, nós estamos o agradando? Porque o texto lá em Apocalipse é claro. Você está morno. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. A oferta de Caim, meus irmãos, ela foi rejeitada porque foi o possível dele. Ele não se preocupou em fazer o melhor. Ele se preocupou em fazer o possível, a atender a demanda da liturgia, a atender a demanda do que foi colocado como tradição na família. De repente Eva ensinou para ele desde pequenininho: separa aí um dia aí para você fazer o sacrifício ao Senhor, e o treinou nessa perspectiva. Como eu disse, ele não conseguiu absorver isso, a essência disso, ele se desviou dela, e por isso ele matou Abel. A oferta de Abel foi aceita porque era a extensão do relacionamento dele com Deus, só por causa disso. Não tem outra explicação, irmãos. Eu vejo muitas pessoas tentando explicar: Deus aceitou porque Abel tinha mais fé. Não, Abel fez algo que era a extensão do amor dele com Deus, era algo tão natural, como é natural para minha esposa fazer essas coisas e me deixar constrangido, e eu ficar pensando: por que ela faz isso? Por que ela não pega o pano de... Eu pegaria o pano de prato que tem lá na cozinha, um pano molhado, né? Já está até encardido, jogaria em cima, botaria um prato ali em cima e pronto. Praticidade. Dentro da minha concepção, é assim que eu penso, mas ela não. Eu vou fazer o melhor. E é uma constância, é algo que faz parte da vida dela. Como eu disse, são 39 anos juntos, com namoro e casamento, e é assim que ela trabalha comigo, e com Deus, meus irmãos. Fui batizado em 1970, eu tenho 52 anos de batizado. Como é que eu ajo com Deus? Eu faço o que é possível, ou eu faço o meu melhor para Ele?
em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, e aí, quando você olha o escopo dessa mensagem, você vai entender exatamente o que esse texto está falando. Deuteronômio 6, 4 e 5. Prestem atenção no que o texto diz. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor, é a única porção, não tem nada além dele, nada. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quando chegamos nesse ponto, então estamos fazendo o melhor para Deus. Quando nós estamos fazendo aquilo para Deus com toda a força da nossa alma, quando tudo que nós nos envolvemos em relação ao seu culto, ao nosso relacionamento com Ele, tá? Então nós estamos fazendo o melhor. Em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 17, lemos assim: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E no verso 23 e 24 lemos o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Entende? Você deixa de fazer o que é possível e faz o seu melhor. Você está fazendo para Deus, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. Queridos, essa foi a meditação que Deus me deu. Uma meditação muito simples, mas extremamente valiosa para todos nós. Na oferta que Caim e Abel ofereceram, ambos ofereceram a oferta, ambos cumpriram um propósito, ambos trouxeram algo. Caim trouxe da terra, Abel trouxe do gado dele, das ovelhas que ele apacentava, mas a diferença estava na disposição do coração de cada um deles. Enquanto Caim cumpria uma liturgia, e muitos cristãos hoje, nesse exato momento, cumprem uma liturgia. Hoje é dia de ir à igreja. Hoje é dia de eu ir à igreja. Abel fazia aquilo que era uma extensão do seu amor a Deus, do seu carinho, da sua paixão. Deus era tudo para ele. Não tinha nada melhor do que Deus para ele. E por isso ele agia da forma como ele agiu. Que essa lição fique para nós também, irmãos. Precisamos mudar o nosso posicionamento. Nós precisamos corrigir essa diretriz nas nossas vidas. Se queremos prosperar nos caminhos de Deus, se queremos agradar a Ele, como foi falado aqui nesta manhã, queridos, agradar a Deus tem que ser o nosso principal objetivo, tem que estar acima de qualquer outra coisa em nossas vidas. Fazer o melhor para Deus, e você só agrada a Deus se você fizer o melhor para Ele. Se você fizer o melhor para Deus, aí você agrada a Ele. Foi assim com os homens, com aqueles que andaram com Deus no passado. Aquilo que eles faziam deixava Deus alegre com eles. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando alguém para ser Ele, Deus, se mostrar forte para com eles. Deus tem essa disposição, Ele quer isso, mas cadê aqueles que procuram agradá-lo? Entrar em sintonia com Deus. Entendem? Não fazer nada de forma forçada, irmãos. Eu tenho que ler, fazer a leitura diária de hoje, eu tenho que estudar a Bíblia hoje, eu tenho que orar hoje, e hoje é dia de jejum, eu tenho que jejuar hoje, sabe? Cumprindo uma liturgia. Não é isso que Deus pede de nós. Ele quer o seu melhor. Amém? Vamos ficar de pé.